Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edward Games. Hoje eu vou estar a explicar-vos e depois vou fazer uma pequena jogabilidade deste que é o Neotopia, um dos mais recentes jogos da Mabel Games de André Santos e Orlando Sá, de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 60 minutos. Neste jogo estamos no ano de 2055, onde os empreendedores se juntaram para tentar fazer a melhor cidade do planeta. Para isso vão construir diferentes projetos, tentando com que a natureza e os humanos funcionem de forma harmoniosa. Então tu e os outros jogadores estão na pele de um empreendedor e vão tentar construir esta cidade da melhor forma possível. E o teu objetivo é seres o jogador no fim da partida com mais pontos de vitória e tu consegues pontos de vitória maioritariamente através da construção de projetos. Eu já tenho aqui o jogo preparado para 2 jogadores. Para tu fazeres a preparação, colocas então o tabuleiro no centro da mesa, depois vais encontrar estas peças de produção e vais começar por encontrar esta, que é a peça de fim de jogo, vais virá-la neste sentido. Depois vais baralhar as restantes, vais colocar em cima desta e estas aqui no centro do tabuleiro. Só uma chamada de atenção, numa partida para 2 jogadores deves excluir todas as peças que tenham um meeple com um ponto de interrogação e para 3 excluís somente 2. Depois vais encontrar as fichas de elemento, vais colocar uma ficha de elemento de cada tipo em cada uma destas regiões, que são as fábricas, e vais colocar uma de cada tipo na primeira peça de produção. Agora vais encontrar as fichas bónus e vais colocar cada uma delas nestas secções das diferentes regiões, tendo um aspecto semelhante a este. Com as restantes fichas bónus, vais fazer uma pilha com 4 peças e vais colocar cada uma das pilhas nestas regiões do tabuleiro. Agora cada jogador seleciona uma cor, vai buscar uma carta de personagem, juntamente com uma ficha, mais as fichas de marcação de pontuação das diferentes regiões, que deve colocar uma em cada uma das tabelas iniciais das diferentes regiões. Agora encontras as cartas de projeto, baralhas, e abres 4 nesta zona, que é a zona de oferta. Cada jogador deve agora buscar 3 cartas, isto fará a sua mão inicial e as cartas de projeto devem ser mantidas em segredo ao longo da partida. Identificas agora quem é o primeiro jogador e entregas a carta de primeiro jogador. A começar por este deve recolher uma ficha de elemento da sua cor, neste caso será o jogador azul, e agora vai colocar esta ficha numa das regiões. Como é o primeiro jogador, ele está obrigado a colocar numa região vazia. Quando isso acontece, deves colocar nos locais assinalados, que são estes locais mais centrais. E agora, seguindo o sentido dos ponteiros do relógio, os jogadores devem repetir este procedimento. Quando terminares, deverás ter um aspecto semelhante a este. O jogo Neotopia é jogado em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador, e no seu turno o jogador tem 3 ações para realizar, sendo que existem 2 possíveis. Ou seja, o jogador pode executar uma ação várias vezes. Para facilitar a contabilização das ações, cada cartão de personagem tem aqui os números das diferentes ações. Sempre que o jogador realiza uma ação, coloca a sua ficha de personagem correspondente à ação que acabou de efetuar, e assim que termine a sua terceira ação, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E o jogo joga-se desta forma até que o fim do jogo tenha sido alcançado. Então as 2 ações que o jogador tem ao seu dispor são então retirar uma carta de projeto ou então mover uma ficha de elemento de uma das fábricas para uma das regiões. Mas vou começar pela ação mais simples, que é recolher uma carta de projeto. Quando o jogador decide retirar uma carta de projeto, ele pode retirar uma desta zona, que é a zona da oferta, ou então retirar aleatoriamente uma carta do baralho de projeto. Vamos supor que o jogador queria retirar esta carta aqui. Ele adiciona esta carta à sua mão. Algo importante é que não existe limite para o número de cartas que o jogador possa ter na sua mão. E algo importante é que não deve repor de imediato esta zona de oferta. Só no fim do turno desse jogador é que esta zona vai ser reposta. A outra ação que o jogador tem ao seu dispor, então, selecionar uma das fábricas e mover uma ficha de elemento para uma das regiões. Então, para efetuar esta ação, o jogador começa por selecionar uma das fábricas, que são estas secções aqui, e depois dentro desta vai selecionar uma ficha de elemento, e agora, com essa ficha de elemento, vamos supor que ele selecionava esta fábrica e esta ficha de elemento, ele deve mover a ficha de elemento para uma das regiões adjacentes, ou seja, se ele selecionasse esta fábrica e esta peça, ele podia mover ou para aqui, ou então para aqui. Nunca para esta região. Também quando move a ficha de elemento, ele deve ter 2 aspectos em atenção. Se for a primeira peça dessa região, tem de ser colocada no local identificado para a primeira peça, que é esta casa aqui, por exemplo. Se quiser colocar numa região que já tenha lá peças, ele deve fazê-lo de forma a que a peça que vai colocar fique adjacente a outras peças que já lá estejam. Vamos supor que o jogador queria mover esta peça aqui, ele poderia fazê-lo, por exemplo, para aqui. Quando o jogador movimenta uma peça de elemento para uma região, existe uma coisa que pode acontecer, que é completar uma carta de projeto. As cartas de projeto têm um padrão que o jogador deve tentar replicar nas diferentes regiões e caso consiga vai receber a pontuação que está indicado aqui em baixo. Vamos supor que o jogador ainda tinha uma ação e movimentava esta peça para aqui. Como tu vês,
e ele conseguiu replicar este padrão nesta região aqui. O padrão não precisa estar exatamente nesta orientação. O jogador pode então tentar fazê-lo de várias formas, tem é que condizer com aquilo que está na carta. Completar projetos não é contabilizado como uma ação e assim que o jogador consegue completar esse projeto, vai então avançar o número de pontos indicados na carta na tabela de pontuação referente a essa região. Neste caso, este jogador conseguiu completar este projeto, vai avançar 4 pontos nesta tabela. E depois a carta deve ser descartada para a zona de descarte dessa região. E agora uma nota importante. Cada carta de projeto tem um fundo. E quando tu vais construir uma carta de projeto, deves ter em atenção aquela que se encontra no topo das pilhas, das diferentes pilhas de descarte. Porquê? Porque tu não podes construir duas cartas de projeto com o mesmo fundo de forma consecutiva. Ou seja, se eu tivesse, ou se outro jogador tivesse esta carta com o mesmo fundo na mão e quisesse construir na mesma região, não podia, já que ela tem o mesmo fundo da carta que foi construída anteriormente. Relativamente às cartas de projeto, há ainda uma que eu te quero realçar, que são estas cartas aqui, que são as cartas de cidade, e como tu vês elas têm uma dupla pontuação. Se completares uma carta de cidade que corresponde à tua cor, vais receber a pontuação mais baixa. Se completares uma carta de cidade que corresponde a outra cor que não a tua, vais receber a pontuação mais alta. Algo que também pode acontecer quando tu estás a movimentar uma peça de elemento de uma das fábricas é que a fábrica fique esgotada e sem peças de elemento. Vamos supor que um dos jogadores tinha uma ação e movia esta peça de elemento para aqui. Como tu vês, esta região ficou sem peças e deve ser reposta de imediato. Então, deves colocar todas as peças de elemento que se encontram aqui em cima desta peça de produção e agora vais virar esta peça de produção e esta vai identificar quais é que são as peças de elemento que vais ter que colocar nesta nova peça de produção. Neste caso, duas peças de elemento azul, uma verde e uma vermelha. Depois, esta peça pode ser descartada. Algo que também pode acontecer é que quando tu decides fazer a ação de colocar uma peça de elemento, podes colocá-la num sítio que tem uma ficha de bónus. Quando isto acontece, tu recolhes de imediato a ficha de bónus para ti e podes gastá-la de imediato ou guardar para turnos futuros. Muito importante é que cada jogador só pode utilizar no máximo uma ficha de bónus por turno. A outra forma que tu tens de angariar fichas bónus é quando tu avanças nas diferentes tabelas de pontuação, tens aqui casas particulares que estão realçadas e que basicamente quando tu as consegues alcançar, tu deves retirar a primeira ficha dessa pilha, dessa região de fichas bónus. Existem 4 tipos de fichas bónus. Tens esta ficha bónus que te permite fazer mais uma ação. Tens esta ficha bónus que te permite ir buscar uma ficha de elemento à tua escolha à reserva geral e colocá-la numa região à tua escolha, respeitando as regras de colocação. Tens esta ficha bónus que te permite ir buscar 2 cartas de projeto. E por fim tens esta ficha bónus que te permite selecionar uma fábrica, selecionar lá uma peça e colocares nestes semicírculos mais exteriores, seguindo as regras de colocação das peças. O jogo Neotopia joga-se então desta forma, até o momento em que seja preciso repor uma zona de fábrica e a última peça de produção, a peça de produção de fim de jogo, seja revelada. Neste momento deves colocar uma ficha de elemento em cada uma destas secções e o que vai acontecer é que essa ronda vai terminar, ou seja, todos os jogadores que ainda não jogaram vão jogar e depois ainda vamos fazer uma última ronda e depois desta vamos avançar para a pontuação final. No caso de ser preciso repor novamente aqui esta zona central, porque tiveste que reabastecer uma fábrica, deves fazer sempre de forma a que coloques uma ficha de elemento de cada tipo. Depois de teres feito então essa última ronda, vais avançar então para a pontuação final, que é aquilo que eu te vou explicar agora. Para fazeres a pontuação final, em primeiro lugar, cada jogador vai contar os seus aglomerados nas diferentes regiões. Basicamente, um aglomerado é um conjunto de peças da tua cor que estejam adjacentes umas às outras. Vamos começar por aqui, começando com o jogador azul. O maior aglomerado, ou seja, o maior conjunto de peças da cor desse jogador, é esta aqui. E deves contar agora o número de peças desse aglomerado, neste caso 1, 2, 3, e vais avançar esse número de pontos na pontuação final. 1, 2, 3. Como tu vês, apesar do jogador ter chegado a esta casa, neste momento o jogador não vai receber qualquer ficha de bónus. Nesta região aqui são 2 pontos e nesta região aqui são 3 pontos. Para o jogador roxo temos esta aqui que são 3 pontos, 2, 3. Para aqui são 2 e aqui são também 2 pontos. Depois de teres contado os aglomerados, vais avançar efetivamente para a pontuação final. E aquilo que cada jogador vai fazer vai ser identificar qual é que é a região onde tem a maior pontuação. Neste caso, o jogador azul tem a maior pontuação aqui e deve apontar essa pontuação na primeira célula.
Agora o jogador vai identificar qual é que é a sua segunda região com a pontuação mais alta. Para o jogador azul é esta aqui, 7 pontos. E vai apontar na segunda célula. Agora vai identificar qual é que é a pontuação mais baixa, que é a região que resta, e vai multiplicar esses pontos por 3. Neste caso, a pontuação mais baixa é esta aqui, 3 vezes 3, 9. Cada jogador vai ainda somar essa pontuação, 3 pontos por cada ficha bónus que não utilizou. Neste caso, o jogador só tinha 3 pontos. Neste caso, o jogador azul somava tudo e dava 29 pontos. Os jogadores somam tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, os jogadores vão identificar qual é que é a sua região onde tem a pontuação mais baixa e dessa região mais baixa vão ver qual dos jogadores é que tem a pontuação mais alta. Vamos tomar este cenário como exemplo. A pontuação mais baixa para os dois jogadores é nesta região e o jogador azul tem a pontuação mais alta, por isso, em caso de empate, estaria a vencer. Mas vamos supor que existia algo deste género, onde a pontuação mais baixa do jogador roxo seria ou aqui, que seria 8 pontos. A pontuação mais baixa do jogador azul continua a ser nesta região, 3 pontos, e em caso de empate agora já seria o jogador roxo a ganhar. Se o empate persistir, os jogadores vão agora identificar qual é que é a sua segunda região onde tem a pontuação mais alta. Comparam entre si, o jogador com a pontuação mais alta vence o jogo. Se o empate persistir, vão então identificar qual é que é a sua região com a pontuação mais alta, comparam e o jogador que tem a maior pontuação vence o jogo. Se ainda assim o empate persistir, os jogadores partilham a vitória. Eu já fiz então o reset novamente para vos demonstrar aqui um bocadinho a jogabilidade deste Neotopia. Eu vou então simular esta partida para 2 jogadores, a começar então pelo jogador azul. Então no seu turno o jogador tem 3 ações para fazer. Olhando aqui para os projetos que ele tem para executar e uma vez que já iniciamos aqui a colocação da nossa peça azul, vamos tentar completar este projeto talvez aqui. Então vamos fazer a primeira ação, que será mover esta ficha azul para esta região aqui. A nossa segunda ação vai ser mover esta ficha para aqui. E a nossa terceira e última ação vai ser mover esta outra ficha para aqui. Completamos a terceira ação e conseguimos também completar este projeto. Vamos colocá-lo aqui e vamos avançar 4 pontos. E agora é a vez do próximo jogador, que será este jogador aqui. Ora, este jogador aqui, o que é que ele tem? Tem então estas cartas aqui, que são as cidades, e uma vez que é da cor deste jogador, ele ao realizar só vai receber 2 pontos. Por isso não será para já um início muito benéfico, a não ser que queira já começar a trabalhar em algum aglomerado. Mas mesmo assim já não dá para fazer porque só temos ali uma ficha de tecnologia, que são as roxas, e por isso já não dá. Vamos então olhar para as outras cartas, que me parece também serem um bocado difíceis de concretizar, já que precisam de 4. Esta aqui poderia ser, mas será muito difícil, mas esta ainda consegue. Esta ainda consegue fazer. Vamos então fazer este projeto nesta região aqui. Primeira ação, deslocar esta ficha para aqui. A segunda ação será mobilizar esta peça para esta ficha para aqui. E a terceira e última ação será fazer isto assim. Completamos este projeto, vamos colocar a carta aqui e avançar 4 pontos. O turno deste jogador está terminado e agora somos nós novamente, ou o jogador azul. E o que é que nós vamos fazer neste momento? Neste momento nós temos estes 2 projetos e vamos para já tentar executar este, fazer uma ação e vamos mover esta ficha verde para aqui. Como segunda ação vamos mover esta outra ficha para aqui. Esta fábrica ficou vazia, vamos então colocar todas as peças aqui, vamos voltar e agora vamos colocar esta combinação aqui, ou seja, 2 vermelhas, uma verde e uma azul. Esta é para descartar. Conseguimos completar esta carta, vamos colocar aqui 3, 1, 2, 3, ainda vamos receber esta ficha bónus e vamos ver se vamos, o que é que vamos fazer neste momento. Como terceira ação vou buscar esta carta e vou fazer o que é agora. Para já não vou fazer nada. Esta foi a minha terceira ação. Vamos repor agora aqui o mercado. Terminamos o nosso turno e agora é a vez deste jogador. Este jogador tem estes projetos em mão e ele vai tentar realizar este projeto nesta região aqui, que ele ainda está muito atrás. E o que é que ele vai fazer?
primeira ação, mover esta ficha para aqui. Segunda ação, mover esta ficha para aqui. Completou este projeto, avança 4 pontos. E como última ação, ele precisa necessariamente, ou quase obrigatoriamente, de ir buscar uma carta de projeto. E que carta de projeto é que ele vai buscar? Ele vai buscar esta carta aqui. Terceira ação, termina o seu turno, vamos repor aqui a zona de oferta. E é o jogador azul novamente. Olhando então aqui para os projetos deste jogador, o que é que podemos observar? Conseguimos observar que talvez ele possa fazer este. Vai colocar como primeira ação esta ficha aqui. Como segunda ação, vai colocar esta sua ficha aqui. Conseguimos completar este projeto. Vamos avançar então 3 pontos. Segunda ação, e falta-nos ainda uma ação. Ainda podemos gastar uma ficha bónus se quisermos. Vamos ver o que é melhor. Vamos aproveitar, vamos recolher esta peça e vamos colocá-la aqui como nossa terceira ação. Ficamos com mais uma ficha bónus. Terminamos o nosso turno e agora é a vez deste jogador. Olhando para as cartas deste jogador, o que é que ele vai decidir fazer? Esta carta será um bocadito difícil, já que teria que alterar muito este padrão aqui. O que é que ele vai fazer então? A primeira coisa que o jogador vai fazer é buscar esta carta daqui. Já tem aqui estas duas azuis. Como segunda ação, ele move esta peça para aqui e vai conseguir completar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Passou esta casa, vai receber uma peça. Esta fábrica ficou vazia. Vamos repô-la. E como vocês veem, é um jogo bastante rápido e bastante fluido, que não tem como vocês veem, é um jogo bastante rápido e fluido. Esta peça é para descartar. Vou terminar só o turno deste jogador e depois avanço então para as minhas considerações finais, porque eu acho que já perceberam bem como é que o jogo funciona. E como terceira e última ação, este jogador vai deslocar esta peça para aqui e vai angariar esta peça bónus. E termina assim o seu turno e o jogo prossegue desta forma até que a condição de fim de jogo tenha sido alcançada. Vamos então agora para as minhas considerações sobre este jogo. Então, tempo agora para eu fazer as minhas considerações finais. Então, aspectos que eu gostei bastante deste jogo. Em primeiro lugar, é inegável, os componentes são de elevadíssima qualidade. Estas peças com a impressão dos dois lados estão fantásticas. Aqui estas peças centrais também são de muita qualidade e as cartas, não sei se vocês têm a percepção, mas elas são bastante duras e o acabamento está bastante bem conseguido. A arte também está toda ela bem estruturada. Se calhar a única coisa que eu poderia talvez mudar nos componentes, mas isso era elevar também um bocado a fasquia, era talvez estas peças de bónus terem um bocadinho mais de grossura para condizerem mais com as peças, com as fichas de elemento. Mas de resto não tenho nada a apontar. Acho que os componentes são fantásticos e é um dos pontos que eu destaco neste jogo. Depois, algo que vai um bocadinho de encontro ao tema é a necessidade que este jogo vos dá de vocês balancearem todas as regiões do jogo. Porque não adianta vocês irem só por uma área, esquecerem as outras, já que todas elas são importantes para a pontuação final. Numa primeira fase parece que vocês só têm que investir em 2 áreas e a outra podem deixar um bocadinho mais atrás porque vão ter um multiplicador de 3, mas a questão é, quanto mais equilibrado for, e o ideal será que a vossa região mais fraca tenha uma distância só de 1 ou 2 pontos da vossa segunda região mais forte, para que quando multiplique por 3 consigam ali um combo bem agradável, faz então, dá-vos essa necessidade imperiosa de vocês terem de equilibrar todas as regiões. Outro ponto que também gostei foi o facto de vocês terem ao longo do jogo sempre um género de dupla opção. Vocês podem ir pela parte dos objetivos ou podem ir pela parte dos aglomerados. Ou seja, vocês podem tentar construir uma rede em cada região da vossa cor para tentarem ganhar pontos no fim da partida, mas, por outro lado,
têm também de completar objetivos. Isto parece uma coisa simples assim à primeira vista, mas o que é facto é que numa fase inicial vocês vão se focar nos projetos para terem pontos, mas vão também ter que ir de encontro àquilo que são os vossos aglomerados para que consigam esses pontos extra no fim da partida. E depois, algo que eu gosto sempre nos jogos, ou tendencialmente gosto dos jogos que contêm isto, é o facto de vocês poderem acelerar ou retardar o fim do mesmo. Vocês, se quiserem, podem ir às fábricas ou tentar completar objetivos com as peças de fábrica que têm ainda algumas peças, ou então podem ir para as fábricas que têm menos peças e acelerar assim a reposição destas e assim acelerar ainda mais o fim do jogo. É algo que eu tendo a gostar nos jogos e este não foge à regra, já que dá um controlo extra aos jogadores, já que se vocês estiverem à frente da partida, e vocês conseguem saber muito facilmente, fazendo algumas contas básicas de mentais, vocês conseguem saber rapidamente se estão a ganhar ou se estão a perder neste jogo, e isso é algo muito satisfatório e que vos permite então ainda dar mais estratégia e mais profundidade ao jogo. Ainda relativamente aos pontos positivos, dar uma palavra ainda para as fichas bónus, que permitem alguns combos interessantes e acrescentam ainda mais profundidade ao jogo. As fichas bónus dão pontos para o final, por isso vocês têm que ter também um bocadinho de gestão a utilizá-las, já que 3 pontos neste jogo são relevantes. Mas estas fichas bónus estão bem construídas, já que permitem aqui alguns combos muito satisfatórios e permitem ali aquela ação extra ou aquela colocação de ficha adicional que vos permite completar mais uma carta de projeto. Muito bom. E para terminar os pontos positivos, dizer que este jogo à primeira vista parece simples, mas tem aqui bastante profundidade e bastante a oferecer. Se vocês gostam daqueles jogos estilo Azul, ou Cascadia, ou Calico, este é um jogo que vai muito nessa onda e vai-vos dar essa sensação que vocês, à primeira vista, não têm assim muito para oferecer, mas à medida que vocês o vão jogando, vocês vão percebendo que tem aqui várias camadas que vocês vão ter que ultrapassar para conseguirem efetivamente dominar o jogo. Passando agora para os pontos que eu não gostei tanto aqui no Neotopia. Primeiro, não é tanto um ponto negativo meu, mas eu percebo que existam pessoas aí desse lado que possam não gostar de jogos onde os vossos planos vão ser constantemente estragados, ou seja, vocês têm uma carta de projeto, estão a preparar ali aquela configuração e vem um jogador e coloca uma peça de outra cor e esta carta pode ser feita noutra região ou com muito mais trabalho, mas vai demorar um bocado mais de tempo e vocês vão ficar ainda algum tempo com uma carta de projeto talvez inútil na vossa mão. E eu sei que isto pode ser um elemento que afaste algumas pessoas deste jogo e por isso eu decidi referi-lo nos meus pontos não tão positivos. O segundo tem a ver com o facto de algumas jogadas parecerem, ou melhor, com o facto de algumas jogadas serem óbvias. Pelo que vocês têm em cima da mesa, pelas cartas que vocês têm na mão, pela forma como está a decorrer o jogo e pela necessidade imperiosa que vocês têm de pontuar a cada turno que vocês fazem, às vezes vocês vão ver qual é que é a jogada e a jogada é óbvia, às vezes só pode ser uma, que é movimentar aquela peça ou aquelas peças para aquele local. Isso às vezes pode dar uma sensação de que o jogo está a jogar ele mesmo e é algo que eu tendo a não gostar nos jogos. Não é uma coisa muito frequente, mas às vezes aqui e ali vai acontecer no Neotopia e isso foi algo que eu não gostei tanto assim neste Neotopia. Pontos pratos na balança. Este é um daqueles jogos da vibe do Azul, do Calico, aqueles jogos abstratos que já são imensamente populares. Neotopia tem aqui um twist engraçado, é que põe toda a gente no mesmo tabuleiro, põe toda a gente a guerrear no mesmo espaço. Isso foi algo que me surpreendeu pela positiva, embora algumas jogadas às vezes possam parecer óbvias. Os materiais são de excelente qualidade. Está aqui um jogo que eu recomendo e aliás vai receber aqui o selo de recomendado da Edward Games. Gostei bastante, tem uns componentes fantásticos. O André e o Orlando estão de parabéns, a MEB está de parabéns por mais um ano nos presentear com um jogo que é simples, mas tem aqui muita profundidade
e se vocês gostam de jogos abstratos, eu acho que é um jogo que vocês devem experimentar. Foi então este o vídeo da Edboard Games, eu espero que tu tenhas gostado. Se este vídeo foi útil, deixa o gosto, subscreve o canal para continuares a acompanhar aquilo que eu vou publicando aqui na Edboard Games e utiliza a caixa de comentários para também dares a tua opinião sobre este Neotopia. E já sabes, da minha parte é tudo, até um próximo vídeo e joguem muito!